É interessante como as duas perguntas elas estão interligadas, né? Como o irmão Guto trouxe, né? Para que a gente realmente entenda que com o Senhor, né? Não é para nós, né? Que somos filhos, que somos da família de Deus, né? O, o tratamento com o Senhor é um tratamento de relacionamento, né? Não de um tratamento simplesmente de um servo, por exemplo, que segue uma lista de normas ou de regras, né? É diferente, né? O Senhor, ele tratou com Israel e deu a lei de uma forma de causa e consequência, né? Dizendo o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer, e a consequência para cada ato que fosse feito. É interessante o que o irmão Guto colocou sobre essa questão da comunhão com o Senhor, né? A confissão e o perdão são atos, são atitudes que nós tomamos, né? Eu errei, eu tive um julgamento próprio, me julguei e me condenei naquilo que eu fiz de errado. Confessei o meu pecado, né? A confissão é um ato, isso é feito na hora. E é interessante que para um incrédulo não, ele não vai sentir que que o pecado que ele comete é uma ofensa a Deus, porque ele não crê. Mas para aquele que creu, para aquele que está salvo, que já é membro da família de Deus, ele vai entender que o pecado é algo que Deus tem aversão, que o nosso Deus, que é santo, ele não pode ter convivência e nem conivência com o pecado. É por isso que Deus não perdoa pecados. Deus ama e perdoa pecadores, mas Deus não perdoa pecado. O pecado foi julgado no nosso Senhor na cruz. E ele pagou por cada um dos nossos pecados. Os que nós cometemos, os que nós cometemos antes da nossa conversão, os que nós cometemos hoje, se nós temos um pecado que eu vou, e os que eu vou cometer ainda. Não dizendo que o crente, ele deliberadamente vai querer pecar. Não é isso, mas todos nós falhamos em muitas coisas e acabaremos, né? A irmã citou o pecado da mentira por nós tratarmos a mentira como algo muito comum, principalmente nos dias de hoje. Mas por que nós tratamos a mentira como algo comum? Porque nós não entendemos a dimensão do que é a mentira para o Senhor. Nós entendemos o que é a dimensão da mentira aqui para os homens, né? Tratando aqui na horizontal, né? Por isso que a gente fala assim, mas foi só uma mentirinha, ou eu escondi esse fato, ou isso não foi tão grave assim. Não. Nos lembremos de quem é o pai da mentira, Satanás. Lembremos quem é o oposto da mentira. Quem é a verdade? É o Senhor. Então, se enquanto nosso Senhor é a verdade e Satanás é o pai da mentira, né? Quando nós mentimos, estamos seguindo o caminho oposto daquilo que o Senhor tem para nós, né? Então não existe mentirinha, mentirona, existem as consequências, mas não tem tamanho. Mentira é mentira, né? Então quando nós entendemos que a mentira é algo que é um pecado e que isso é horrendo, é horrível isso para Deus, como que nós podemos entender isso? Como o irmão Guto falou, olhando para os sofrimentos de Cristo, olhando para as marcas na mão, né? O irmão Guto citou da mão do Senhor entrando pela fresta da porta e e a noiva ali estremecida, né? Estremeceu as entranhas, né? Por quê? Porque ela teve um vislumbre ali das mãos do Senhor. Olhemos nós para as mãos de nosso Senhor e vemos as marcas que ele recebeu por causa do pecado dos outros, não por causa do meu pecado.
Nós temos que ter sempre essa ideia que o sacrifício do Senhor, como diz lá em Gálatas 2, né? Cristo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a fé, e a vida que agora vivo, a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então é algo individual. Mas às vezes a gente pode tratar a mentira como algo mais sutil, principalmente nesse mundo do politicamente correto, como a gente vive hoje. A gente fica com medo de magoar as pessoas, né? Então eu deixo de falar a verdade por medo às vezes de criar uma contenda, de magoar as pessoas. O Senhor Jesus disse para Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a resposta que ele teve de Pilatos, que era um incrédulo, foi qual? O que é a verdade? Porque Pilatos não sabia o que era a verdade. E o Senhor poderia responder da mesma forma que ele respondeu, né, para Filipe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, né? Nosso Senhor é a verdade. Então, o nosso andar, nós temos vários versículos que falam que o nosso andar deve ser na verdade, em amor, somando essas duas coisas. Um irmão uma vez disse, e é muito interessante, que a verdade sem o amor, ela é opressora, muitas vezes, né? Você simplesmente... E o amor sem a verdade, ele é enganoso. Então, em Cristo, nós encontramos as duas coisas, a verdade e em amor. Então, no final das contas, não é uma lista de regras. Olha, você deve simplesmente sempre falar a verdade. Não. Você, por amor ao Senhor, esse Senhor que sacrificou tanto por você, que deu a sua vida por você, e que, detalhe, a vida não é mais sua, viu? É dele. Então, esse Senhor que deu a vida por você, ele deseja, você vai desejar agradá-lo, não vai? Ele vai se agradar da mentira? Não vai se agradar da mentira, não importa o tamanho dessa mentira. Os homens não vão se agradar mesmo, os incrédulos não vão se agradar da verdade. Pode ter certeza, se você só falar a verdade perante os incrédulos, você vai arrumar muita encrenca. Pode ter certeza. Ou às vezes, não, se não arrumar encrenca, você vai ter muito desprezo, porque vão olhar para você e vão desprezar. Então, a confissão e o perdão são atos, mas a restauração, né? A restauração é um exercício, é um processo. Como o irmão Guto mesmo diz, pode demorar um pouquinho mais para ser restaurado. Mas para a gente perder uma comunhão é facinho, ela é frágil. A comunhão é frágil, né? É, não vou nem pedir para o irmão abrir lá, né? Mas em 2 Samuel 12, nós temos a história de Davi, né? Que cometeu adultério com Batseba, mandou Urias para a morte, né? Nós vemos que ele mentiu várias vezes ali para Urias, né? Mandando ele ir para casa, querendo esconder o, 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 o pecado que ele havia cometido. E nesse capítulo 12, o profeta Natan vai dar um alerta para Davi. Por que o profeta vai dar um alerta para Davi? Porque Davi já se encontrava num estado que ele já estava cego com relação às consequências do seu pecado. E assim também pode acontecer conosco. Aquilo que começa com uma pequena mentira, se não for julgado, não for resolvido isso logo, não for confessado, isso pode se agravar, pode ir se tornando, ou pode estar acumulando outros erros, outros pecados, uma coisa levar a outra, né? É, e com Davi foi assim, ele já estava cego com relação aos seus pecados, né? Tanto que o profeta Natan conta a história do,
do homem rico, né, que tinha muitos cordeiros, muitas ovelhas, e que tinha um vizinho pobre, uma única cordeirinha, tinha criado no seu seio, né, comia do seu bocado, da sua mão. E quando veio um visitante para o homem rico, ele vai lá, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele vai lá e pega a cordeira desse vizinho pobre que só tinha ela e mata. O que aconteceu com Davi? Davi se compadeceu do homem? Não. Ele irou. Davi ficou irado. Davi falou: esse homem merece a morte. Ele tem que restituir 4 vezes mais para aquele que perdeu a cordeira. Aí o profeta, pela palavra do Senhor, abre os ouvidos de Davi, dizendo: ó, você é este homem. Então nós temos que reconhecer que sempre quando nós pecamos contra o Senhor. Davi foi advertido de que o pecado dele foi ele haver desprezado a palavra do Senhor. Toda vez que nós desprezamos a palavra do Senhor, nós caímos no pecado. E aí precisamos confessar. Mas, como eu disse antes, a confissão e o perdão são atos. Do mesmo jeito que nós confessamos, já está confessado, está resolvido, Deus perdoa. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Né? Então, nós confessamos e Deus já tem o perdão garantido. Então, essa parte está resolvida. Mas e a comunhão? Né? Como na história de Davi. O profeta falou para Davi, falou, ó, seu pecado já foi traspassado, você não vai morrer. Mas e o processo para se restaurar isso depois? Ah, Davi teve que passar pelas consequências. Teve vários apuros na sua casa. Teve filhos que morreram, né? Teve várias coisas que Davi fez às escondidas que Deus manifestou de forma pública. Por quê? Porque nós, assim como Davi, somos um testemunho público do Senhor. Então, quando o nosso pecado ele é de maneira pública, né? Nós devemos confessar, né, ao Senhor, devemos confessar aos irmãos e a restauração disso. A restauração ela vai ser exercitada e às vezes vai implicar numa disciplina. E se implicar numa disciplina, sinta-se feliz. Puxa vida, você vai ficar feliz por ser castigado? Sim, fique. Fique feliz por passar pela disciplina do Senhor. Sabe por quê? Por causa lá de Hebreus, né? Vamos poder colocar lá em Hebreus, acho que é 12, né? Hebreus 12. Capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama. Olha que maravilha isso. E açoita qualquer que recebe por filho. Isso é muito precioso. Aceitar a correção que vem do Senhor, para que nós entendamos isso que o irmão Hugo falou, da dimensão da comunhão que ele quer ter conosco, para valorizar essa comunhão. Porque se é algo que nós perdemos e recuperamos de qualquer jeito, que valor nós daremos? Não daremos valor, né? Então, nós temos que entender o valor que foi tanto o sacrifício do Senhor com relação ao pecado, para a gente entender a dimensão do pecado, quanto valorizar essa comunhão com Ele. Porque valorizando essa comunhão com Ele, nós não vamos querer perdê-la, né? Podemos falhar em muitas coisas? Podemos, mas nosso Deus nos ama, nosso Pai amado deseja ter comunhão conosco. Nós sabemos que Ele é fiel, né? Então, mesmo quando nós falhamos,
nós podemos ter certeza é, que é um desejo do Senhor estar em comunhão conosco, que a gente possa valorizar essa comunhão, né? Lembrando sempre, né, que o preço nosso foi muito caro, o preço do sangue do Filho dele derramado na cruz. Nós somos vistos em Cristo. Então, a nossa posição é imutável. Então, a nossa comunhão tem que ser de acordo com essa posição, né? E que a gente possa valorizar isso, né? Mas eu vou até aí.